Olá, minhas queridas e meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Constelar. E de novo estamos aqui, né? Eu sou o Roberto, muito prazer. Estamos aqui com ela, nossa consteladora master, Fernanda Ponzetto. Cada entrada de programa eu vou mudar um elogio pra você, Fê. Ah, que bom, gostei. Boa, mandou bem, Roberto. Gosto disso. Que bom. Eu sou a Fernanda Ponzetto e hoje a gente tá aqui com os copos d'água para poder fazer coisas diferentes nesse tema assombrado. E qual que é o tema de hoje ali? Qual que é? Vamos lá, Conta aí. vamos lá. Assombração? Desmistificar a constelação? Exato. Assombração ou constelação? Exato. Oh, meu Deus do céu. Existe, Vamos né, lá. toda uma mítica aí por trás da constelação, muitos conceitos e preconceitos também, né? Verdade, Existe verdade. muita coisa disso. E aí, assim, eu tô aqui, né, pensando, isso tem a ver muito com religião, com... Como que é isso, né, para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente e pensando, mas será que constelação é mais voltado para o espiritismo? Será que tem uma religião específica para isso? E para quem não tem uma religião, como que é isso, né? Como que se encaixa isso na vida de cada um, né? Essa é uma pergunta maravilhosa. Por quê? Porque as pessoas acham, né, que constelação, por parecer algo que vem do universo, é algo que não tem explicação, que não existe como falar disso de forma racional. Mas durante muitos anos, né, depois de ter vivenciado o processo de constelação, eu criei um método para desmistificar isso. Para sair desse movimento. Por quê? A constelação, quando chegou no Brasil, ela chegou só com uma visão de constelar famílias. Então, as famílias, quando, né, constelavam, essa visão de constelar famílias estava muito focada nos antepassados. Constelação familiar, né? Que é o mais famoso da constelação. Isso, perfeito. Então, a ideia dos antepassados. E isso começou a gerar muita dúvida. Como assim eu vou constelar os antepassados? Então, quer dizer que eu vou acessar alguma crença, algum espírito, alguma coisa que vem de trás. Porque, pô, minha avó morreu, vou falar da minha avó. Minha bisavó morreu, como é que eu vou falar? Vou falar com ela? Nunca nem vi minha Como bisavó. assim, né? Não, Então, e assim, gera um medo, né? claro. De você ir atrás disso. Eu falei, gente, e aí? Se a gente descobre aquilo que a gente não quer saber? Você vai ver aquilo que não vi até hoje. Tinha uma luz aqui, uma imagem. Olha o risco, olha o risco. Então, esse foi o início, né, dessa coisa mística. Por quê? Porque como eu acesso, né, esses antepassados, por isso que muitas vezes a constelação ficou associada mesmo a algo, né, de espírita, que vem os espíritos para fazer a constelação, e não é isso. E não é isso. Constelação é muito mais abrangente que uma crença. Então, nós constelamos independentemente de crença. Então, isso que é muito legal. Eu tive grandes experiências. Então, assim, no curso, na formação, já fiz formação com padre, com pastor, porque com um ateu, porque eles descobriram que não é religiosa a constelação. E esse método que eu crio transforma a constelação em algo mais palpável. Pode dizer que ela é laica pra todo mundo, né? Exatamente. Nesse método, as pessoas conseguem constelar independentemente das crenças. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas conheceram a constelação através de alguns movimentos onde as crenças existiam, né? Então, foram ver... movimento anti-constelação, né? Exatamente. Foram ver uma constelação e quem estava fazendo um processo era uma pessoa que tinha uma crença específica religiosa e foi olhar aquilo e falou, então constelação tem que ter crença, tem que acreditar em espírito, tem que acreditar que, né, existe algo ali que vem de algum antepassado, que não é um antepassado, vai vir a memória dele através de um espírito. E não, né? As memórias que a gente olha através da constelação não tem a ver com o espírito. Esse método que eu criei, eu mostro isso, né? Como é que a gente faz esse olhar sistêmico, independentemente de crença. Show. Você já pegou pessoas assim, inclusive? Não crentes ou crentes demais, não além, algo do tipo? Isso é muito legal. As pessoas vão fazer a formação e claro, eu já tenho uma premissa. Entrou na minha formação, tá querendo desbloquear, entendeu? Não me vem com essa historinha de que eu não sei se funciona, se não acredita, entendeu? Porque tá lá, gente. Entrou, é porque tá ruim, entendeu? Quer melhorar. Poucas pessoas vão entrar num processo pra, né? Olha, eu tô tão bem, vim aqui pra ficar ainda melhor. É pouco. Pode ser o nosso futuro, quem sabe um dia. Mas...
em geral, a gente vai buscar transformação porque a gente não tá legal. E já, com certeza, já vivenciei várias pessoas, né? Então, existem algumas carreiras que a gente percebe que as pessoas têm ainda mais o conceito de, meu Deus, o que é constelação? Que são as carreiras que são mais racionais. Então, já muitos alunos, engenheiros, que chegavam ali porque queriam usar o método nas empresas, e aí faziam, né? Chegavam no curso e davam um jeito de mandar um recadinho para mim, para falar, Fernanda, sou engenheiro. Não sei muito bem o que estou fazendo aqui, estou com um pouco de medo. Por favor, me ajude. Por quê? É como se o engenheiro fosse fazer algo que prejudicasse para sempre a vida dele através da constelação. Porque ele antes só via planilha, só via sistemas, né, de softwares. E, de repente, ele vai estar ali para olhar um sistema dele, da família. E aí dá esse desespero, me tira daqui. E muitos outros alunos, né? Alunos que não acreditavam em nenhuma crença ou religião, diziam, Fernanda, olha, você vai me desculpar, eu sou ateu, mas eu vim aqui no seu curso, então não sei se vai funcionar. Porque vinham com a crença de que para dar certo tinha que ter uma religião. Uau, então a pessoa já vinha com uma construção, né? Algo formado. Exatamente. Então ela já desenhava o que ela ia encontrar lá no seu curso, exatamente. Né? Então, assim, e é engraçado porque é isso, a pessoa ela quer se transformar. Só que como ela acha que existe uma crença, então ou ela não vai, ou ela vai cheio de medo. E aí quando ela chegou lá, que viu tudo aquilo, como que foi assim pra ela? Que impacto que ela teve? Ela falou, putz, agora dá pra fazer diferente. Eu sou diferente, assim, porque eu sou de exatas, por isso que eu tô perguntando, né? A galera de exatas fica assim, como assim? Porque como é racional, assim, né? é lógica, Isso. né? Bota Não, na planilha. É mais Se ou menos faz assim, planilha, não tem rola. meio grávida, né? Então é mais... Exato, é aquilo. ou é ou não é. Então, assim, Isso é, né? é a Porque- galera da resistência, né? Claro, claro. Então, eu gosto disso, porque as pessoas, eu falo muito isso. Gente, vamos ouvir como o método funciona. Os dias que a gente vai ficar junto, eu vou explicar, eu vou ensinar, eu vou mostrar como isso funciona. Eu vou dar um passo a passo. Hein? Eu não vou colocar ali as pessoas para fazerem o método sem entenderem ele, sem ouvirem, sem compreender que tem um passo a passo. Então, eu desenvolvi um passo a passo para as pessoas aprenderem a constelar. E é esse passo a passo que facilita, né, a vida das pessoas que querem aprender essa forma, né, o método. Então, elas começam a entender que é possível, né, que é possível. Por quê? Porque eu ensino o como. Né? A gente não chega lá só e vamos constelar, qual é o seu problema, qual é o tema, qual é o emaranhado, vem. Não, né? Você explica o que você faz. Eu explico, então eu ensino o que é constelação, a origem, a história, como, né, esse campo é formado, porque, como a gente estava falando, as pessoas acreditam que são os espíritos, né? Por isso que dá para enxergar de fora o que está acontecendo, saber o que aconteceu com os nossos antepassados. Mas não é isso. E no curso eu falo sobre isso. A gente acredita muito nas coisas que são hoje mais comuns, porque fazem parte da nossa rotina. Então, por exemplo, a gente acredita piamente, né, que se a gente chegar em algum lugar e que se tiver um Wi-Fi, aquela rede vai entrar no seu celular e vai permitir que você acesse todos os aplicativos necessários. Se a gente parar de se questionar tudo, já pensou? Agora, se você... E olha que é legal, porque assim, se você parar para questionar, existe mesmo, né, um campo de informação nessa Sim. rede que chega até o seu celular. Né? Ela não chega porque é um espírito. Né? Vou possuir o celular. Agora eu Vou quero. colocar Wi-Fi no seu celular. Né? Não existe isso. Por quê? Porque existe um movimento físico, né, que acontece, né, na constelação. Então, toda pessoa, toda matéria, ela tem um campo vibracional. Então, se a gente pudesse enxergar isso tudo que está aqui, tem vibração, né? Então, você não participou da tua aula de física, meu querido, volta lá, entendeu? Faz aí a sua busca para você entender melhor. Respeita, né, Albert Einstein, tá? Então, tem inúmeras explicações físicas, né? E uma delas é essa, dentro da constelação. Então, a gente entende que nós temos um campo vibracional. E é esse campo que geram as memórias. Né? As memórias. E a gente sente muito isso, principalmente quando a gente vai visitar alguém ou vai em algum lugar. Ninguém fala com você e você entra naquele ambiente. O que acontece muitas vezes?
Nossa, que mente ruim. Você não fica bem, energia né? pesada. E você não entende por quê, né? Exatamente. Então, o que é isso? É o tal do Wi-Fi, caramba. Porque tá vindo o campo informacional daquele lugar. E você é o celular, entendeu? No caso, o nosso campo informacional é a percepção que a gente tem, né? Pode ser isso? A percepção, ela é você como celular, porque você Isso. percebeu, né? Agora, a informação que está fora é o Wi-Fi. Então, esse campo, ele é informacional. Então, existem memórias, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente age, todas as nossas ações geram vibrações. E isso tudo vai ficando no nosso campo. Então, essas memórias vão ficando gravadas. Essas memórias ficam gravadas. É como se a gente imaginasse. Como é que, né, um grupo de pássaros, né, no verão conseguem juntos de um lugar para o outro e sempre repetir o mesmo caminho? Uhum. Como? Tem o Waze? Eles ligam o Waze? Não liga, gente. Não tem, né? O passarinho não consegue pegar o celular, o bendito celular, que o teu filho pega, entendeu? O passarinho não pega, mas o teu filho pega. Mas o passarinho não pega o Waze, né? Então, eles conseguem fazer esse caminho porque existe um campo informacional que eles fazem esse caminho, esse ir e vir programado, né? Então, nossa vida tem uma programação, uma memória. E essas memórias estão espalhadas, né, dentro do sistema que a gente viveu, da nossa família, né? O que foi vivido pelos nossos avós, pelos nossos pais, o que é vivido pelos nossos irmãos, tudo isso gera um campo informacional. E na constelação a gente trabalha esse campo informacional, né? Então, isso é muito legal. Então, eu mostro tudo isso, né? Eu dou um passo a passo de como isso acontece. Então, graças a esse movimento, a gente recebe na formação engenheiros, matemáticos, administradores. Maravilhosos. E por aí vai, né? E por aí vai. Por aí Ô, vai. Fê, fiquei aqui com uma dúvida, né? A gente falou de passado, do presente, e aí eu fiquei me perguntando, né? Pessoal do planejamento, das exatas, e o futuro? Como que a gente fala do futuro na constelação? Gostei, Como né? que Presente, passado, futuro. Isso é muito legal, porque as pessoas, depois de um tempo, as pessoas vão percebendo a eficácia, né, do método. E vão falando, uau, aprendi, consigo usar para mim, consigo usar para o outro. Nossa, Fernanda, que bom. Pela primeira vez eu entendi o que é constelação. Pela primeira vez eu consigo aplicar isso, né? Pela primeira vez isso saiu do que era místico. Abstrato, né? Isso, e ficou acessível, e as pessoas ficam muito gratas. E assim, esse processo de melhora, né, de mudança, as pessoas começam a falar, será que dá para eu saber se de repente aquele carro que eu quero comprar é o carro certo? Será que com isso que eu tô fazendo eu vou ganhar aquele milhão? Aí eu falo, gente, aqui não é carta omante, né? Aqui não é cartas, não é runa, não tem nada disso. Calma, não começa a confundir constelação, né, com previsão de futuro. Então a gente tem que começar a entender, né? Então a constelação ela não prevê o futuro, ela ajusta a memória que está ali no campo para que você tenha um melhor futuro. Ajuda no caminho, né? Então, Construir ela o te caminho. dá aí um Perfeito. caminho, a linha, né? Organiza aí para você alcançar aquele objetivo. Não sei Exatamente. se a minha linha de raciocínio tá... É isso aí. Então, a hora que a gente faz esse alinhamento, a gente consegue buscar um outro movimento. O que aconteceu muito no Brasil, né? As constelações foram sendo trabalhadas como constelação oculta. O que é isso? É uma forma de constelar onde as pessoas simplesmente se colocam ali, né, na formação daquele campo, que é representando um problema, nesse problema representando pai, mãe, filho, filha. Quando é constelação em grupo, Quando no é caso, constelação em grupo. Então, as pessoas se colocam ali. E aí, essas pessoas podem fazer os movimentos, né, que estão sentindo quando fazem aquele movimento. As reações, as sensações, tudo isso. Só que quando elas fazem isso sem um método, a impressão que se dá é que esse movimento está acontecendo porque tem alguém, né, em algum lugar, algum espírito fazendo tudo isso. Então, não é explicado para as pessoas esse processo. E aí ficou muito essa característica do místico, né, do místico. E tem também essa questão da família, né? Então, se a constelação olha antepassado, então, nossa, os antepassados vão surgir aqui e a coisa vai aparecer. Então, não é bem por aí, né? Então, esse é um processo muito interessante. E no meu método, eu deixo isso muito claro. Por isso,
ele é muito acessível, tanto para as pessoas que querem aprender a constelar sistemas familiares, quanto aqueles que querem aprender a constelar sistemas empresariais. Porque tem conflito em todos os lugares, né? Importante a gente ter uma ferramenta que faça a gente colaborar com esses lugares. Mas se não tivesse conflito, não seria humano, né, bem Exato. Gente, é igual filme, cara. Você quer assistir um filme sem conflito? Fica chato, cara. Tem que ter uma Não tem trama. graça, né? Você quer Tem saber que quem ter vai matar quem, entendeu? Você quer Tem que saber. ter um suspense ali. Não teve aí o sucesso do Round 6, cara? Por quê? Tava todo mundo de boa, tomando uma aguinha? Igual a gente aqui, ó, de boa. De boa. Cara, porque tinha conflito, né? Então a gente é motivado muitas vezes pelo conflito. Só que quando a gente coloca isso na vida real, isso começa a desgastar. Então a gente começa a ficar desgastado quando vive o conflito. Então por isso que é importante a gente aprender a olhar para os nossos conflitos, né? O que está acontecendo? Por que eu estou vivendo aquilo? E aprender a sair deles. Como que a gente sai deles? Precisa ter um método na mão, né? Precisa ter uma ferramenta. Você quer sair do seu conflito aí, mas não tem uma ferramenta? Vai ficar difícil. Vai ficar aí mais 30 anos nessa dor. Então, isso que é muito importante. E eu estimulo isso, né? Hoje, eu tenho uma vida que eu busquei ter porque eu busquei sair dos conflitos. Então, não dá para você ir para onde você quer se você está cheio de amarras, né? É como se você estivesse cheio de corrente, preso num lugar e você está querendo viajar, você está querendo morar em outro país, você está querendo melhorar o seu trabalho, você está querendo arrumar alguém para casar. Só que você está lá todo preso, toda presa. Por quê? Porque você está refém dessas memórias, né? Daquilo que a sua família viveu, daquilo que a sua família falou, daquilo que a sua família continua insistindo, te enchendo os pacovar, né? E aí você não consegue andar. Por quê? Você fica preso nas memórias, né? Estar preso nas memórias. Então, é muito sobre esse processo que a gente fala. Outra coisa até, uma mística que tem, que as memórias são suas. A gente não se cria a memória, certo? Você não coloca aquela memória, você não implanta que a pessoa viveu tal coisa. Exatamente. Não dá pra você falar assim, olha, vou escolher hoje aqui que você viveu um conflito com a sua mãe. Né? Não tem como. A memória tá ali, ela viveu aquele conflito, a situação tá ali. Não se cria nada. Não se cria nada. E a gente às vezes vê isso. Quem não faz a constelação através de um método que Ou de um profissional competente, né? Exatamente. Então, se você não tem esse método, na verdade, que eu criei, foi para isso. Foi para as pessoas começarem a saber como eu vou fazer isso da melhor forma. Como eu constelo da melhor forma. Como eu trago a pessoa para a constelação e realmente faço um caminho da solução. Porque eu já ouvi muito isso. As pessoas às vezes vão para constelação ou fazem aí workshop, atendimento, vão para a sessão e saem dali, né, com um processo quase que sem saber o que está acontecendo. Por quê? Porque a pessoa que estava ali fazendo talvez não tivesse esse passo a passo. E durante muito tempo observando isso, esse foi o meu motivador para criar um método. Eu falei, cara, eu preciso criar um método que coloque a constelação nesse movimento, onde as pessoas consigam acessar, onde as pessoas consigam usar, onde elas consigam fazer isso da melhor forma. Então é muito legal, porque hoje eu trabalho isso, né? Esse sistema familiar, esse sistema empresarial, com um formato que para as pessoas é mais fácil de entender e de aplicar. Acho que linkado a isso, tem como a pessoa, ou dá para a pessoa sair pior do que ela entrou? Olha, eu falo que tudo na vida dá pra você ficar pior do que começou, entendeu? É tão ruim que não pode piorar. Exatamente, tudo. Tá? Depende muito. Você pode ir pro médico, por exemplo, achar que você tá lá, né, vai dar tudo certo. Você tá com um profissional, por exemplo, que não tem um profissional de qualidade. Você quer fazer o seu vídeo, editar o seu vídeo, você não tem um profissional de qualidade? Como assim? Aqui a gente só tem profissional de qualidade. Inclusive, aqui o videomaker faz de tudo aqui. Faz de tudo. 100%, garoto. Então, pode acontecer de você não ter bons profissionais. Pode acontecer. Agora, a gente também tem que se perguntar o quanto a pessoa quer fazer a mudança. Né? Porque às vezes a pessoa fala, eu quero mudar. Mas ela não quer, né? Ela quer mudar porque a tia pediu, porque o marido falou que é bom, porque a esposa foi lá e falou, muda, meu filho, muda, que senão aqui não vai rolar. E aí a pessoa vai meio que forçada,
Né? Porque Então, aí, na verdade, depende dela, né? Propriamente, exatamente, né? cara, E dá pra exatamente. identificar? Você consegue ter isso palpável? Tipo, Eu tenho isso palpável, eu chego bem claramente e pergunto, quem te trouxe aqui? Ah, Você faz a mesmo pergunta ou alguém chave. te convidou? Essa é a pergunta Essa do é a milhão. pergunta do milhão, eu acho cara. que as pessoas não esperam, provavelmente, né? Ah, eu sou bem assim mesmo. Eu sou bem da sincera. Faz diferença pra você quando... É importante, porque eu já tive uma situação dessa, né? Então eu pergunto, deixa eu te perguntar, né? Qual que é a situação que você está passando? E me diz, você veio aqui porque você decidiu constelar? Ou alguém falou que você deveria constelar? Você viu na internet e Ou quis você- ver o que... Não, se vê na internet é ótimo, porque viu na internet e falou, bom, isso é pra mim, então é importante. Agora, o que não pode é alguém falar, vai, né? E se esse alguém for, por exemplo, que a gente fala na constelação, não é alguém que é maior que você no sentido de ser sua mãe, seu pai, né? E olhe lá, porque também estão te dando uma direção, mas se você não quiser, você não precisa ser forçado a nada. Mas isso acontece, e nesse caso específico, eu perguntei, eu falei, alguém te trouxe até aqui ou você escolheu? E aí essa pessoa falou, não, foi minha irmã que falou pra eu vir. Aí eu falei, você quer passar por esse movimento? A pessoa falou, não. Uau. Eu falei, ótimo, então quando você quiser, você vem. E aí a irmã dele falou, não, mas ele precisa. A pessoa deve bugar, né? Quando você dá uma Mas resposta aí dessa. fica muito louco isso aí na hora, né? Porque a pessoa fala, Mas não, olha a outra só, quer. se a pessoa que vai participar do processo, ela não quer, mas não posso forçar essa pessoa. Porque daí, o que eu tô fazendo? Eu tô querendo que alguém venha pra ter um cliente? Não. Eu quero ter alguém que queira mudar. Né? Esse é o meu processo. Você quer mudar? Você vem constelar. Você quer mudar? Você vem pra cá. Você não quer? Estão te forçando? Aí não. Né? Aí não, porque não funciona. Não funciona. A pessoa não quer. Ela não quer. A gente vai fingir que fez, né? E aí não é o meu papel. Né? O meu papel não é fingir que aconteceu. O meu papel é fazer acontecer. E aí, olha que interessante, né? 1 ano e meio depois, olha só. 1 ano e meio depois, essa pessoa mandou lá uma mensagem para a equipe e falou, olha, há 1 ano e meio eu fui constelar, mas eu não queria. Era a minha irmã que pediu, mas agora eu vejo a necessidade. Incrível isso. Uau. E aí ele foi constelar. Mas Ótimo. essa Fantástico. pessoa, agora eu fiquei curioso sobre esse caso. Não, quero, Agora eu quero agora, saber não, o que eu quero, aconteceu. não, eu quero saber. E aí, A irmã, quando falou, chegou? a irmã chegou e falou, eu sabia que era para você Virou constelar. novela. Eu já sabia, né? Mas a pessoa de fato foi Mas depois. foi? Fez? E aí? Depois, mas olha o tempo que levou. 1 ano e meio. Entendeu? É isso que eu falo. Mas 1 ano e meio depois, ele estava pronto. Né? E a constelação funcionou. Funcionou porque ele queria. Então, ele levou 1 ano e meio para perceber onde ele estava, o conflito, né? E isso é muito legal. A efetividade acontece aí. Quando a pessoa tá de saco cheio de viver aquele conflito. Quando ela fala, eu não aguento mais. Já passou do limite isso. Eu preciso desbloquear minha vida para seguir em frente. Quando a dor tá maior que o amor, aí vai, né? Exatamente, porque, cara, tem sempre um ganho, né? As pessoas falam assim, eu tô numa relação ruim, mas eu não sei como sair. É mentira, você tá ali porque tá bom, cara. Ah, não tá bom não, Fernanda, não tá bom. Não tá Parece bom. que mesmo do ruim, a pessoa fica na zona de conforto, né? Existe um motivador. Fica Existe um ali. Mas é o motivador. medo, né? Pode ser É o o próprio medo. medo de sair, porque o que vão dizer, ou o que vão fazer comigo. Quer dizer, eu me sinto muito frágil, olha só. Então, a minha fragilidade diante do mundo é tão grande que eu fico aqui. Então, existe um ganho, porque a impressão que essa pessoa tem é que ali é mais seguro que o mundo. Porque ela pode sair dali e fazer o que ela quiser. Só que, olha só, esse é o ganho. A gente está sempre ganhando alguma coisa. Então, as pessoas dizem, não quero mais esse marido que me dá muito trabalho. Mentira, alguma coisa você está ganhando ali. Né? Tem alguma coisa ali. Às vezes é o cara que te ajuda quando você vai trabalhar. E esse é o cara que você precisa. Então, assim, você quer sair desse cara? Não, você quer ele, porque de alguma forma ele está sendo útil. Pra você, na sua cabeça. Ninguém tá falando se é certo ou se é errado aqui, viu, gente? Não é pra julgar, né? Isso, então não tem certo e errado. Tem assim, né? Eu não quero mais. Será que não quer? Né? Então, quando a gente fala, né, vá olhar os seus problemas, é quando realmente você tá de saco cheio daquilo. Você fala, cara, não dou mais conta, isso não é mais suficiente pra mim, isso não... Então, tá no conflito, aí você tem que constelar, porque você vai descobrir muita coisa. E nesse caso específico,
tinha uma mulher que realmente estava nessa situação. E ela dizia assim, e eu vou falando mulher e tudo, gente, porque na constelação a gente tem um sigilo, obviamente, né, de todos os casos. Então, vou deixar aqui genérico. Troco. Fiquem curiosos. Fiquem curiosos aí, que não vai Coloque alguém saber na quem família de vocês aí no lugar dessa pessoa, Não vai imagina. saber. Então, tinha um caso que era esse, né? Uma mulher que estava sempre reclamando do marido. E ela dizia, não, ele não é bom, ele não dá... Aqui no casamento não dá mais certo, eu tô no conflito, eu não gosto. E era um conflito. E ela falou, eu estou de saco cheio, agora eu não dou mais conta desse cara. Legal. Então, ela estava ali num problema que ela já estava transbordando, né? Explodir qualquer momento. Exatamente, vou explodir. E aí ela foi constelar. E quando ela foi constelar, ela descobriu que ela estava se comportando como a mãe dele. E na constelação, toda vez que você está invertendo um papel, então, existe lá um papel de esposa. Papel de esposa, ó, chegou um cafezinho aqui, hein? Um capricho, hein? Maravilhoso. É só para quem tá com o microfone alaranjado. Uau, Amarelo não, amarelo verde não. Verde não. Aqui, assim, ok. microfone alaranjado, ganha um cafezinho. Privilegiado, Tudo né? bem, mesmo? você foi privilegiado dessa vez, ok, vou aceitar tudo isso, tá? Vocês Eu estão só vou vendo, aceitar gente. porque eu não tomo muito café, entendeu? Só por isso. Eu tomo, Só eu por tomo isso. por você, tá bom? Você Eu vou gosta, Você né? também. Mas eu gosto de café, só pra deixar isso bem claro. Ó, informação aqui, gosto de café. Então, olha só que legal. Aí, nesse caso específico, ela estava fazendo o papel de mãe do cara. O que é mãe do cara? É quando você se comporta pra dar um jeitinho naquele marido que você acha que é ruim. Então, você fica lá, você tem que fazer isso, onde já se viu, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Acho que muita relação tem isso, né? Tem muita coisa. ter um Aí a mulherada, monte aí. então, né? A mulherada nesse Tem muita gente que controle. deve estar vendo e se identificando. Acho que essa Caraca, mulherada tá do me controle falou, tá falando de mim, não é Se vendo possível. ali. Mas tem solução. Então, qual que era o ponto ali? Ela estava, então, invertendo um papel. O papel de mãe, né? Então, ela estava sendo mãe do marido. E isso é de forma inconsciente, né, Muitas Fê? vezes, claro que sim. Então, não é porque a pessoa, ela escolheu, ela acordou e falou, hoje eu vou ser mãe do meu marido. Hoje Não eu é quero isso. ser mãe, amanhã eu quero ser esposa, Não, amanhã eu vou ser a não. filha. Nada disso, né? Perfeito. É totalmente inconsciente, porque vai depender dessas memórias que essa mulher tem, dos implantes que ela tem, né? E ela vai caminhando muitas vezes com essa energia de que ela precisa desse cara fazendo tudo o que ela quer, senão alguma coisa vai dar errado. Né? Então, ela toma essa posição de mãe para que nada dê errado. Então, não é que ela escolhe, mas inconscientemente ela tem um motivador. Né? E na constelação, a gente consegue enxergar esse movimento. Por que que ela está agindo daquele jeito? E a gente consegue destravar isso. Como? Colocando essa mulher na posição certa. Né? Na posição de esposa, que olha e reconhece, né? Você é meu marido, você não é meu filho. E aí isso desbloqueia um processo inteiro. Quando essa cliente foi fazer, ela estava com um processo muito complicado com os filhos e tudo mais. E a hora que ela entregou, né, esse processo, dizendo para ele, dando espaço, né, para ele, dizendo, você é meu marido aqui, você não é meu filho. Quando ela entra em consciência disso, ela desbloqueia toda a família dela, né? Então, uma semana depois que ela fez o processo, ela falou, olha, meus filhos não estão mais brigando um com o outro, não estão mais em conflito. Por quê? Porque essa mãe vira mãe. Né? Mas mãe de quem? Dos filhos. Então, ela estava com uma energia sendo colocada lá para o marido. Então, era para ser 100% mãe das crianças, mas ela estava com 80% para o marido. E aí, estavam lá, É isso. se então, virando, se degladiando por ela, bem dizer. Perfeito. E assim, e ela sem tempo. Porque ela estava usando energia, né? A energia dela. Então, é isso que eu falo muito, sabe? Olha para onde está a tua energia. Se você está usando a tua energia para o outro, no sentido de o outro não precisa do teu, né, do teu toque, né, do teu conselho, porque se você tem um marido, você precisa ser a esposa, né? Aí sim, pessoal. O que é isso sim. aqui? Falamos de espíritos, Então, a regra é o os seguinte. espíritos Falando são- nisso, Pô, o café verdade, apareceu. cara. Falando nisso. Olha, Eu produção, eu não tomo muito café, mas se quiser só pra combinar, Vai ficar bonito, vai ficar bonito, vai ficar bonito. só Vamos pra fazer colocar um aqui, trio. ó. Mas quem que trouxe esse café? Essa é a pergunta nesse podcast. Quem que Quem? trouxe? Quem? Né? São assombrações? O que será? Eu tava com um pensamento muito forte nesse café. E ele apareceu.
Deixa eu ver o que chega aqui agora, né? Tô querendo um doce, Fica gente. Fica Traz pensando. um chocolate aí. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente fala isso. Como é que essas transformações acontecem? São os espíritos? Não. É um processo de consciência. Né? É um processo de consciência que, através do método, a gente consegue aplicar. E é muito bonito de ver as transformações. As pessoas tomando o poder da própria vida, né? Uma coisa interessante. Você vai falando, eu vou conhecendo mais sobre constelação, vou tirando minhas conclusões, não sei se estão certas ou não. Né? Mas é muita questão do diálogo. Acho que é muito uma chave, né, que tem aí. É muito importante, porque assim, olha, quando você tem um conhecimento sistêmico, né? O que é o conhecimento sistêmico? É quando você compreende o papel de cada um naquele lugar que você está. Se o papel é compreendido, os diálogos são melhores. Se os papéis estão invertidos, confusos, claro que os diálogos vão ser mais complexos, né? Porque vão se dialogar Às no vezes nem erro. existir, né? Isso aqui é personalizar, gente. Por quê? Acabei de dizer que eu não tomo muito café. Aí vem um café com leite. Aí vê o quê? Entendeu? Tô E gostando muito- disso. tá muito bonito. Eu quero um tá próximo muito podcast. bonito. Pode ser? Vou desejar um frappuccino. Com desenho de Com, coraçãozinho. né? com desenhos, no mínimo. Aprovado aí, ó. Tá aprovado, tá aprovado? Vou provar. Aprovado. Vê, você tomou? Não tomou até agora. Ela ficou um Delícia. pouco sentida, porque não sabe quem trouxe. Aprovadíssimo, aprovadíssimo. Aquelas assim, não sei quem trouxe, Então é melhor brincadeira. não tomar, né? Não, tá Legal, maravilhoso, né? Então, maravilhoso. assim, é muito bonito de ver, sabe? É muito bonito de ver. Show. Eu tava aqui pensando, né? A gente tava falando um pouco da mulher, né? E hoje a gente tá no modelo, né? Da mulher que tá executiva, a mulher vai para casa, ela é a mulher esposa, ela é a mulher mãe. Então, eu acho que nesses papéis, assim, acho que é até uma confusão, porque se a mulher no trabalho, né? No lado aí profissional, ela tem uma posição de líder, então ela tem uma forma de lidar lá no seu trabalho. Legal. Mas e quando ela chega em casa, ela também vira a líder? Como é que fica isso, assim? Né? Como que... Sim. A gente tem, obviamente, uma tendência de comportamento, né? Então, a gente está ali fazendo aquele hábito, aquele comportamento hábito em algum lugar. A gente tem uma tendência a repetir. Mas por que é uma tendência? Porque tem gente que é muito diferente de um lugar para o outro. Tem gente que é muito líder na empresa e chega em casa e fica calminho, mansinho. Também tem as diferenças. Por quê? Porque a gente vai se adaptando ao sistema. Qual é o meu papel naquele sistema? Se eu sou a líder dentro de casa, provavelmente não vai mudar. Se eu sou a líder na empresa, eu continuo sendo a líder dentro de casa. Então, a pergunta é, para que eu sou a líder dentro de casa? Né? Que peso é esse que eu tenho que carregar aqui para que tudo dê certo? Talvez seja errado ser líder. Não. É um Então, na comportamento. constelação a gente não enxerga nesse certo ou Certo, errado, errado. né? Ótimo. Mas o grande ponto é assim, isso que eu estou fazendo me dá um desequilíbrio sistêmico, né? Por quê? A partir do ponto que eu tô lá, né, dando conta de tudo, e tem uma casa onde está lá o marido, né, ou a esposa, e os filhos, por que eu tô dando conta de tudo? 50% é meu, cara. Só que 50% é do outro lá que também fez o filho. Então, a gente tem que pensar nisso. Mas a gente foi instruído, né, durante muitos anos, principalmente milênios, que quem, né, faz tudo e pensa em tudo é a mulher, cara. Então, tem muito disso ainda, né? O mundo tem mudado, mas é muito incrível, porque quando muda pra quase a mesma coisa, só muda o papel, né? Então, eu vejo hoje as mulheres saindo para trabalhar forte, e o cara lá lavando a roupa. Quer dizer, eu falo, gente, não mudou. Mudança não é isso aí. Não é inverter. Justiça não é inversão. Não é inversão. Maravilhoso, Roberto. Já tá manjando, entendeu? Então é isso. Justiça não é inversão. Né? Porque, daí não adianta nada. Quer dizer, agora eu trabalho e o certo, vou fazer o cara pagar. Vingança, né? Agora é a minha vingança, vez. que isso dá audiência nas novelas, né? A vingança, né? Só que na vida real, isso deixa a gente cansado, né? Então, não pode ser a vingança, né? Eu já vi casos de relacionamentos onde se invertem os papéis. Não tô falando se é certo ou errado, tá, gente? Vale reforçar. Mas aonde, depois de um tempo, a própria mulher ficou saturada. Porque acho que talvez o marido tenha entrado em comodismo ou algo nesse sentido assim. Sabe? Exatamente. E desgasta e tal. E isso é legal, porque assim, não é que é papel do homem ou papel da mulher. Eu gosto muito de falar Papel isso. da pessoa. Isso, são seres humanos, gente, tá? Então, se você resolveu casar, hashtag vai dividir. Entendeu? Ou fez o filho sozinha. Né? Então, vai cuidar do filho, vai ter um horário para um, horário para outro. Só que nós fomos treinados a quê? A esse mundo onde alguém não faz alguma coisa e o outro faz a outra.
E aí, para sair desse universo é complexo. Mas é por isso que a gente falou agora dos diálogos, né? Olha, 50% é meu, 50% é seu. Ah, Fernanda, mas aqui em casa meu marido não faz de jeito nenhum. Óbvio que ele não faz. Presta atenção de onde ele veio. O que a mãe dele fazia por ele? Às vezes ele nem viu, né? Uma mulher ajudando em casa, colaborando. Ele não tem nem referência do que é colaborar em casa. Né? Então, precisa a gente olhar para trás. E essa pessoa que está nesse casamento também olhar para frente. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não faço porque foi assim que eu aprendi. Eu não faço porque foi assim que me ensinaram. E aí morre assim, né? E vou morrer assim. Então, pera lá, né? A constelação fala muito disso e nesse método eu ensino isso. Como é que você olha o teu sistema e consegue fazer esse ajuste de uma forma em que realmente você compreenda esse ajuste, né? O passo a passo de fazer isso, para você ter esse resultado, uma vida mais justa dentro de casa, né? Porque ninguém está falando aqui de ter uma vida perfeita, porque os conflitos surgem. Só que o ponto é, se você tem uma ferramenta para lidar com eles, é muito melhor. Foi perfeito, né? Olha... Eu acho que, pra mim... Desmistificou, gente? Tiraram o medo já tá aí? Assim. Não é assombração, né? Todo mundo já entendeu. Já viu? Esse café chegou da produção, tá explicado. Tá explicado. Descobrimos aqui, gente. A mãozinha que tava aqui não era uma aleatória. Mas é isso, pessoal. Acho que, conseguimos desmistificar sim, pelo menos pra mim. Pra mim também. Então, será que pra você aí também? Você então também. Pra você aí também. Comenta aqui embaixo no vídeo aqui do YouTube, tá bom? O que você achou? Se você tem dúvida, qual que é a dúvida que você tem, né? O que isso pode é bom, te limitar? Isso é legal. Isso é bom. Né? Porque a ideia é, vocês interagindo aqui também, a gente traz pra cá e debate esse tema. Fala sobre isso. A gente quer falar, a gente gosta de falar. E não é pouco não, viu? A gente tá economizando aqui, mas a gente gosta de falar. Pode ficar mais 1h30. Né? Tranquilamente. Tá fechando em meia hora, mas a gente quer continuar falando. Então vai ter um próximo podcast. Só pra 3 falar horas mais. de podcast. 3 horas direto, sem parar. Mas é isso, Fê. Mais uma vez, tá? Obrigado por essa aula, né? É incrível. Principalmente, acho que talvez um dos temas mais delicados, que é tocar nesses pontos que a gente tocou hoje, né? Que é desmistificar muita coisa que é dita, vista e colocada sobre constelação, né? Verdade. Você, como consteladora, deve ver isso mais que nunca. Então... tem muita coisa, mas é aquele movimento. As pessoas estão acostumadas a sofrerem. Quando vê um método que a pessoa aprende que aquilo é eficaz, uau, como assim? E é bom, né? A gente tá falando de uma coisa boa, exatamente. Né? Então, é saber viver no que é bom também. Então, vamos sair da perrengue, né, Permita-se, gente? né? Permita-se viver o bom, né? Exatamente. Sai dessa coisa que tá rolando aí na sua vida, vem buscar algo novo, né? Então, acho que esse é o movimento. E onde eles podem buscar algo novo aí? Fê, fala pra gente. Então, olha só. Produção, qual é a data? Que eu preciso escrever a data aqui. 7 a 12 de dezembro, é isso? 7 a 12 de dezembro. Então, a gente vai fazer a semana do constelador profissional. Então, eu vou ensinar nessa semana, a semana da constelação profissional. Eu vou ensinar nessa semana alguns movimentos de como a gente pode empreender nessa área. Porque a gente está falando, né, sobre os benefícios da constelação, mas eu não posso deixar de falar que para que isso aconteça, é importante que as pessoas aprendam a fazer isso, né? E a terapia, através desse método, ela é uma terapia possível, porque as pessoas conseguem empreender com isso, conseguem fazer uma transição de carreira, começar a ajudar as pessoas e ganhar uma profissão. Então, eu vou ensinar isso, porque eu amo o que eu faço. Então, hoje, é importante para mim criar um método que possibilite outras pessoas a fazerem isso. E mais pessoas desmistificando, né? Exatamente, e mais pessoas levando, né, esse processo com uma pegada mais comum, né, vendo que é possível acontecer, se transformar. Então, nessa semana eu vou falar e mostrar coisas aí importantes para você que quer fazer a mudança aí na sua vida, fazer uma transição de carreira, construir uma nova profissão e, obviamente, poder viver disso, né? Eu vou ensinar aí como as pessoas podem viver disso, como elas podem ganhar 14 mil reais por mês. Quem ganha 14 mil reais por mês? Você ganha fazendo 14 mil reais? esse processo. Pois é. Um constelador. Constelador ganha,
ganha. Um constelador Vou ganha. mudar de profissão. Desde Já que... estou aqui pensando Exatamente. Se você é constelador e não tá ganhando isso, vem pra esse método, cara. Porque se você não tá ganhando, é porque você não sabe ainda fazer Tá isso. Eu vou faltando alguma ensinar, eu vou coisinha ensinar. Um Eu vou ensinar como isso acontece, né? Eu passei por um movimento muito importante na minha vida para poder ensinar isso. Quando eu comecei, eu não sabia como fazer, eu não sabia como era, não tinha ninguém para me explicar. Então, aos poucos, durante esses 10 anos, eu fui compreendendo como transformar a terapia, né, em uma profissão que pudesse me fazer uma empreendedora nesse processo. Então, é isso que eu quero ensinar. A constelação aqui é só um meio. Eu quero ensinar você a empreender com terapia. Show, que maravilhoso, gente. E ó, lembrando, se você quiser se inscrever, vai ter o link aqui na descrição do vídeo. Compartilha, curte, se inscreve, ativa a notificação para quando tiver mais podcast nos vídeos aqui da Fernanda. Eu gosto disso, memória pra tudo isso. Porque quando eu faço meus vídeos, eu lembro que eu tenho que ficar, ativa o sininho, pega não sei o quê, pega não sei o quê. Chega uma hora que eu já não sei mais o que eu tô falando, entendeu? Então, Roberto, você é bom Ativa se nisso. inscrever, liga o... Não, pera. Não sei o quê, aperta não sei o que lá, né? Aperta O pessoal link, fala, se Fernanda, eu quero inscreve. fazer vídeo, mas tá difícil. Eu falei, eu sei qual é a parte mais difícil. Aperta o sininho, troca aqui. Parabéns. E também, mais um que a gente não pode esquecer, que é @Fernanda.Ponzeto no Instagram. No Instagram, E tem link na bio também, Tem. tá? Exato, a pessoa lembrou. Quem tá a ouvindo no pessoa lembrou Spotify, aqui, ó. salva e compartilha com os coleguinhas Compartilha também, com o né? colega, compartilha que é importante. Aquela pessoa que você tá em conflito, manda sem querer. Caraca, foi sem querer, mas ouve que é Foi bom. sem querer. Mandei aqui um negócio, Sem querer. ok? Obrigada, gente. Até a Show, Fê, próxima. obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.